Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio hoje é como fazer um homem se devotar a você. É isso mesmo. Então vamos lá. Um homem devoto à sua mulher é aquele que em casa ele conduz a sua mulher com devoção. A família dele, a comunidade dele. Ele não é agressivo e nem reativo. Ele é dedicado e amoroso. Ele é íntegro e sua liderança é sempre um presente para a sua mulher e nunca uma forma de abuso ou de punição. Em primeiro lugar, esse homem ele é dedicado ao coração de sua mulher. E esse homem tem ao seu lado uma mulher feminina, porque é isso que ele atrai. Sua mulher é feminina, ela é muito feminina. O instinto feminino dela precisa do instinto masculino dele, que é a sua necessidade de liderar. O instinto masculino é o instinto de liderar. O seu instinto feminino precisa se submeter ao seu instinto masculino. Quando o homem se devotar a você, você será a pessoa mais importante do mundo para ele. Ele vai trabalhar para dar o melhor para você, para que você não precise trabalhar ou para que você não precise trabalhar muito. Ele vai pagar todas as suas contas, as contas de casa, ele vai te mandar flores, vai antecipar as suas necessidades, ele não vai te deixar carregar peso, ele vai te mandar uma mensagem no meio do dia perguntando como você está e ele vai ser o seu porto seguro para você poder deitar no peito dele quando você for dormir. Você quer um homem desse? Você sonha com um homem desse? Você deseja um homem desse? Você quer um homem que faça isso tudo por você? Se sim, fica aqui para descobrir como fazer isso, tá? Então vamos lá, preste atenção. Todos nós temos energia feminina e energia masculina dentro de nós. Só que homens saudáveis têm mais energia masculina e mulheres saudáveis têm mais energia feminina. Uma pesquisa na Marinha Americana comprovou que as mulheres têm 55% a menos de força muscular que os homens em média, que as mulheres têm 45% a menos de capacidade cardiorrespiratória que os homens e que as mulheres conseguem correr 12 minutos a menos numa prova de resistência que os homens. Ou seja, nós somos seres diferentes, que temos corpos diferentes e que pensamos e agimos de forma diferente. Então, antes que você entenda como se devotar ao homem, você precisa entender que tem 3 tipos de relações, tá? A relação que é 10-90, onde uma pessoa manda na outra, onde uma pessoa comanda a outra, onde uma pessoa tem a subordinação da outra e aí é uma relação abusiva, é um relacionamento abusivo que você deve sair dessa relação se você estiver nela, tá? A segunda relação é a 50-50, onde homens e mulheres dividem tarefas, né? Onde o homem paga uma conta, a mulher paga outra, onde o homem cozinha um dia, a mulher cozinha no outro, onde um dia o homem lava o prato, a mulher lava no outro, e eles vão contando pontos para ver quem faz mais. E essa relação tende a até durar, né? Mas é como se fosse uma relação que é um negócio, é uma empresa, não é uma relação de tensão sexual, é uma relação de amigos. Tende a dar errado porque o homem não se sente admirado pela mulher, a mulher não se sente segura pelo homem. E aí essa relação tende a não dar certo quando os dois dividem as tarefas, onde o homem é mulher e homem ao mesmo tempo, onde a mulher é mulher e homem ao mesmo tempo, onde eles fazem papéis dos dois. E esse relacionamento tende a não dar certo porque vai acabar a tensão sexual. Vai acabar a libido da relação. Esse casal geralmente ele transa pouco e aí geralmente acaba com traição. Tem um relacionamento que é 100-100, onde o homem desempenha 100% da atividade dele e a mulher desempenha 100% da atividade dela naquela é boa. Ou seja, o homem provê, protege, o homem ganha dinheiro, o homem trabalha. O homem tem como prioridade no relacionamento ganhar dinheiro e prover para a sua família. E a mulher tem como prioridade e não exclusividade cuidar da energia da casa, cuidar dela, cuidar da energia dela, porque ela sabe que se ela não cuidar da energia dela, o clã, a família não vai estar bem. A prioridade dela é cuidar dos filhos, é cuidar das crianças. Então, quando o homem provê, protege, paga a diarista, paga a babá, onde o homem paga as contas de casa e a mulher relaxa, descansa, onde a mulher pode cuidar dela, onde a mulher pode escolher se ela trabalha ou não, essa é a relação que dá certo, essa é a relação que tende a funcionar, porque a relação está polarizada, a mulher se sente segura com o homem se sente admirado pela mulher, e aí vai ter muito sexo, vai ter muita tensão sexual. Então, preste atenção nessas relações, porque pode ser que você esteja vivendo uma relação errada, ou que você sempre tenha vivido a relação 50-50 ou 10-90. Outro ponto muito importante é, por que você não deve pagar a conta e por que ele não deve lavar a louça? Porque
o movimento de pagar a conta e de antecipar as suas necessidades vem do masculino. Então, relaxe no seu feminino e aproveite o jantar e a provisão daquele homem que está ao seu lado. Ao invés de se preocupar em pagar a conta, sorria e agradeça genuinamente pelo jantar, pelo vinho, pela noite. Um homem masculino, ele quer ver o seu sorriso. Ele não quer que você divida a conta com ele. Ele quer que você agradeça a ele. Por outro lado, se ele tiver que lavar as louças, ele vai gastar energia e tempo que poderiam ser investidos em ganhar mais dinheiro e trazer mais provisão para você. Então, quando você lava a louça, quando você cozinha para ele vai se sentir cuidado, ele vai se sentir único. E isso vai fazer com que ele tenha mais motivação e mais potencial para poder trazer dinheiro e proteção para casa. Todos saem ganhando. Então, para um homem se devotar a você, é preciso que você entenda o papel de cada um no relacionamento. O homem busca admiração. A mulher busca segurança, são coisas diferentes. Então é importante que você entenda, por exemplo, qual é o papel que você está disposta a desempenhar nessa relação. Cuidar da energia da casa, da organização da casa, apoiar e nutrir esse homem, cuidar dele, cuidar de você, cuidar das crianças e transformar essa casa num lar. Essa tem que ser a sua prioridade. Qual que é o papel que você quer que o homem desempenhe? Ele tem que pagar as contas de casa, o aluguel, o plano de saúde. Você quer que ele cuide do corpo, que ele contrate uma diarista, que ele conserte as coisas quando quebrar em casa, que ele não deixe você carregar peso, que ele te leve para jantar uma vez por semana, que ele te leve para viajar pelo menos 2 vezes por ano. Então, quando o homem faz o papel dele e a mulher faz o papel dela, fica tudo muito mais fácil. Se você souber o papel de cada um na relação, você não errará na escolha. Faz sentido? Tá? Então, para você fazer um homem se devotar a você, é preciso você ser vulnerável. E Renato, o que é ser vulnerável? Ser vulnerável é soltar o controle, parar de esconder os seus sentimentos, parar de julgar e querer ensinar os outros e parar de querer liderar tudo. Você é controladora e quer que as coisas sejam do seu jeito porque você tem medo de não ser amada. É só por isso. Você acha que você só tem valor pelas coisas que faz. E isso é operar na energia masculina. Você precisará encarar o medo de não ser amada pelo que você é e não pelo que você faz. A mágica acontece quando você permite sentir esse medo, essa insegurança, essa vulnerabilidade sem tentar controlar, sem tentar fazer tudo pelo parceiro. Você terá que fazer o quê? Você terá que relaxar e confiar. Relaxar e desacelerar. Toda mulher tem um instinto de sobrevivência de ter um homem forte ao lado dela e vai sofrer sempre que tentar esconder esse fato. E pensa uma coisa, não é o seu sucesso ou o seu dinheiro que afasta os homens de você, mas sim a sua falta de habilidade de conseguir inspirar esse homem a se devotar a você. O que um homem procura numa mulher afinal, Renato? Esse homem, ele só precisa que você saiba ser vulnerável, que você confie nele, que você solte o controle, que você seja leve e que permita que ele te guie como numa dança, na qual você relaxa e permite que ele te guie. É só isso. É isso que o homem procura na mulher. Você sabe onde eu vejo as mulheres mais errando em se devotar ao homem? Eu vou te contar uma história. Júlia foi uma cliente que me procurou porque estava com dificuldade nos seus relacionamentos. Ela tem um perfil da mulher que gosta de estar no comando, de ser aquela mulher alfa, no relacionamento e a chefe no trabalho. Ela gosta de competir com os homens e sempre alcançar mais coisas, prosperar, avançar. Ela é uma mulher que se sente empoderada ao crescer, realizar seus sonhos e ser cada vez mais bem-sucedida. Júlia é uma mulher de 37 anos, muito bem-sucedida para os padrões da sociedade, Ela ganha muito dinheiro e leva uma vida fabulosa. Mas, como todo mundo, Júlia tem algumas rachaduras e ela se tornou muito boa em escondê-las. Ela relatou enfrentar problemas para se relacionar e me confessou, que nos últimos anos ela se percebeu silenciosamente desesperada e sem esperança de conhecer um homem com quem ela finalmente iria poder se estabelecer e ter uma relação. Ela achava que tinha uma autoestima muito fortalecida, que era uma mulher de alto valor, mas no fundo ela estava passando a vida correndo e tentando provar que era boa o suficiente na esperança que os outros notassem como ela era uma mulher acima da média. Na verdade, toda essa aparente força que ela demonstrava de forma muito masculina era uma armadura para esconder a sua fragilidade interna e a sua falta de confiança de poder ser quem ela realmente era de verdade.
ser o quê? Uma mulher com energia feminina. Júlia passou a vida pensando que todos os homens eram misóginos, machistas e que ela precisaria estar sempre em modo de luta para conseguir garantir seus direitos. Apesar de parecer lutar por direitos de igualdade de gênero, Júlia tinha problemas para estabelecer vínculos verdadeiros com outras mulheres também. Ela sempre mantinha a guarda alta. Ela não confiava nas outras mulheres. Ela achava que todas seriam potenciais rivais para ela. Claro que ela não deixava isso transparecer, mas no fundo sabia que não conseguia realmente criar vínculos verdadeiros com outras mulheres. Ela se sentia em competição com as mulheres, assim como se sentia em competição com os homens. Júlia me contou que frequentemente pensava no fato de que o relógio estava passando, que o tempo estava voando e que talvez ela devesse congelar seus óvulos, mas ela adiava a decisão porque no fundo ela tinha esperança de que algum dia encontraria um homem decente que se tornaria seu parceiro e com quem ela pudesse ter uma família. Embora não admitisse isso para suas amigas, ela contou que as coisas estavam difíceis para ela e que em algumas noites ela realmente se sentia sozinha e desesperada. Ela adoraria ter um companheiro para compartilhar suas ideias, seus sonhos e sua cama, mas isso parecia ser de certa forma inatingível e às vezes ela se perguntava o que havia de errado com ela e com os homens. Afinal, todos os homens que apareciam na sua vida eram fracos, indecisos, com medo de se comprometer ou narcisistas. E os rapazes com quem ela realmente gostaria de ficar sumiam depois de alguns encontros ou de algumas transas. Sem falar naqueles que diziam que não estavam prontos para se relacionar e, pouco tempo depois, trocavam o status do Facebook para em um relacionamento sério. Ou seja, eles não estavam prontos para se relacionar com ela. Não era com outras mulheres, era com ela que eles não estavam prontos para se relacionar. Talvez a história da Júlia soe familiar sua. Talvez você se identifique com a Júlia. Nos últimos tempos, fala-se muito sobre a importância do resgate do feminino, sobre o empoderamento feminino. Mas eu percebo que muitas mulheres ficam perdidas nessa busca, um pouco sem sorte, sem saber como se reconectar com essa força por associar a feminilidade com o quê? Com fraqueza. Porém, não sei se você percebeu, quanto mais independente você fica, mais solitária você se torna. Afinal, se você grita aos quatro ventos que você pode fazer tudo sozinha e que não precisa de ninguém, por que as pessoas iriam querer se aproximar de você? Já pensou nisso? Você consegue morar sozinha, pagar todas as suas contas, você consegue trocar pneus e abrir potes de palmito sozinho. Se você ficar doente, você vai para o hospital sozinha, você passa na farmácia ou você pede um iFood para entregar um remédio em casa. Você não precisa que ninguém cuide de você. Se você quer uma sopa, você pede delivery e em poucos minutos tem uma canja de galinha quente diante da sua porta. Quando seu coração fica partido, ninguém se preocupa com você, muito porque afinal você é forte e você consegue dar conta e não precisa de ninguém. Você pode se levantar sozinha, a fila anda, que venha o próximo, O lema é pegar sem se apegar. Muitas vezes toda essa energia masculina que você assume te traz um vazio. Afinal, você é mulher, você sempre será mulher. Existe a força feminina que vive dentro de você. Essa energia feminina quer intimidade, quer conexão, quer nutrir, quer ser nutrida e quer sim um chamego, quer um colo, quer um dengo, Não precisa você negar isso. Você quer o quê? Você quer cuidar, você quer ser cuidada. Você quer uma massagem nos seus pés depois de um dia cheio, Ou de um ombro para chorar num dia de TPM. Você quer um recado de eu te amo escrito no espelho. Você quer um abraço forte que diz que vai ficar tudo bem. Então, entrar no extremo da energia masculina, como a nossa geração tem feito, custa muito caro para você. Você conseguiu independência, mas perdeu os laços afetivos. Você se tornou tão independente que não precisa mais de ninguém e assim afasta as pessoas. Você conquistou o mundo, mas se perdeu de si mesmo. Se você, como a maioria das mulheres contemporâneas, é o perfil de mulher que faz acontecer, que domina o espaço e tem um controle de tudo, provavelmente seu lado masculino está dominante em você. Embora essas características sejam essenciais na vida, para você poder alavancar a sua carreira, por exemplo, ter um perfil masculino dominante vai ser um problema na sua vida amorosa. E eu explico isso. Os opostos se atraem, Yin e Yang. Eles se atraem, eles se complementam. Energia masculina e energia feminina se complementam. Um homem forte, bem-sucedido, com o masculino equilibrado, ele não vai se interessar por uma mulher dura, sem emoção, que domina tudo. Por quê? Porque elas são como um clone dos homens. E isso, subconscientemente falando, não é atraente para o homem. A maioria das mulheres não sabe como e quando desligar
a direção masculina e ativar o fluxo feminino quando saem do trabalho, que é algo necessário para a atração e harmonia nos relacionamentos afetivos. Dizer isso é um tanto polêmico nos dias de hoje, mas eu sei que se você chegou até aqui, você tem a habilidade de entender o que eu estou falando. E eu não estou dizendo que a mulher não pode ser forte, que ela não pode dominar seu espaço e nem ser independente. Só estou dizendo que se ela alimentar somente esse lado, sem alimentar também o feminino, ela vai ser uma mulher forte, independente, mas carente. Ou você vai precisar encontrar um homem que não esteja com o seu masculino fortalecido, ou seja, um homem mais feminino, pois só assim o encaixe funciona. Ela no papel masculino e ele no papel feminino. Sempre tem os dois papéis na relação. Só que essa equação tende a dar problemas ao longo dos anos, pois a mulher, no caso você, pode começar a se irritar com a fragilidade desse homem. Ela, então, vai querer buscar um homem com masculinidade equilibrada. Mas não vai conseguir, por quê? Porque esse homem não vai se sentir atraído por ela. Ela, então, vai querer buscar um homem com masculinidade equilibrada. Mas não vai conseguir porque esse homem não vai se sentir atraído por ela para ficar numa relação. E ela vai se sentir irritada porque não vai conseguir dominá-lo. Ou seja, sobram pouquíssimas possibilidades para uma mulher que não tem o seu lado feminino desenvolvido se relacionar. Pouquíssimas, infelizmente. A essência do feminino está no contraste entre uma força poderosa e selvagem, mas que ao mesmo tempo consegue ser suave, leve, com uma alma jovem e com muita inteligência emocional. Uma mulher presente no seu feminino está tão segura dentro de si que é difícil não se atrair por esse poder. E, naturalmente, ela vai atrair homens, né? Uma mulher no feminino, ela opera na energia do amor e da liberdade, e não na energia do medo e da carência. Ou seja, se você tem se percebido carente, com baixa autoestima e insegura na sua vida e nos seus relacionamentos, é um sinal de que você está desconectada do seu feminino. Por isso, agora eu vou revelar 5 passos práticos para você fazer um homem se devotar a você. Eu separei aqui uma lista com itens que vão te ajudar a você se conectar com o seu feminino e, consequentemente, fazer o homem se devotar a você, tá? Você vai virar a chave para o feminino quando você tiver consciência de quando está no feminino e quando está no masculino. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, para você poder fazer o homem se devotar a você. Confie na sua intuição. O primeiro passo para isso é você começar a treinar mais a sua intuição. Quando você confia na lógica, você está no seu masculino. Quando você se conecta com a sua intuição, você está no seu feminino. Por exemplo, quando você sai no primeiro encontro, pergunte-se como você se sente sobre esse homem na sua frente. Esteja presente a esse sentimento. A sua intuição é como um GPS interno que nunca permite que você siga na direção errada. Então, estou com um cara na minha frente, vou me perguntar o que a minha intuição fala sobre esse cara? O que eu estou sentindo sobre ele agora? Tá? Algumas vezes você vai errar e vai confundir paranoia com intuição. Mas tudo bem, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Tá? Então, para a sua intuição crescer, você precisa alimentá-la. Alimente essa mulher selvagem que mora dentro de você. Essa mulher cresce através da atenção que você dá a ela, ao ser ouvida. Quando ela diz, no caso da sua intuição, vá por este caminho e você segue a sua direção, isso lhe dá força para falar mais vezes quando precisar da sua ajuda. Então, comece a ouvir e a seguir a sua intuição. Quando você cala a sua intuição e você não a escuta, ela se enfraquece e volta para as profundezas do seu ser, esperando uma nova chance de ser ouvida. Então, a partir de hoje, se conecte com a sua intuição, com o seu sentir, na presença, no agora, certo? Segundo passo, cure a sua relação com a sua mãe. E agora, falando sobre feminilidade, venho frisar a importância de curar a nossa relação com as nossas mães. A sua mãe é a primeira figura que representa o feminino em sua vida. Ela te ensina essencialmente como o feminino se parece, age e se sente. Se você rejeita o seu aspecto feminino, é provável que tenha tentado se tornar o oposto da sua mãe. A sua associação com o feminino se tornou uma carga negativa através da incorporação do feminino por sua mãe. Por exemplo, uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha muita dificuldade de incorporar o seu lado feminino. E aí, na sessão, a gente descobriu que a raiz disso era que, ao crescer, ela viu a sua mãe como fraca. Ela viu a sua mãe como uma mulher facilmente influenciável e pouco confiável.
Então, ela lutou a maior parte da vida de forma subconsciente. Para quê? Para não se tornar como ela. Ela interpretou que ser feminina era ser fraca, porque viu a sua mãe se vendendo por nada e desrespeitando a si própria. Depois de uma sessão intensa, ela foi capaz de perdoá-la e dissociá-la do verdadeiro sentido de feminilidade. Então, se você tem uma relação conflituosa com a sua mãe, vai ser difícil de você assumir a sua feminilidade. É preciso que você cure essa relação com ela e na minha mentoria eu mostro como você pode fazer isso, tá? Terceiro ponto, não roube o papel do homem, né? O outro passo agora falando sobre relacionamentos é: deixe que os homens façam o papel dele, deixe que eles façam o trabalho dele. Sim, você quer estar no controle das coisas para que elas sejam feitas e aconteçam do seu jeito. Isso é uma das coisas que te faz ser bem-sucedido no seu trabalho. Mas, quando se trata de relacionamentos, a abordagem exatamente oposta funciona melhor. Se você está perseguindo o homem constantemente, iniciando, planejando, enviando mensagens, chamando sempre, escolhendo todos os programas, você está predominantemente na sua energia masculina. O que você precisa fazer? Você precisa dar espaço para ele manifestar o masculino dele. Como? Deixe que ele te procure também. Deixe que ele escolha alguns programas. Deixe que ele te ajude a pegar aquela mala pesada de cima do armário. Sim, eu sei que você consegue, que você é uma mulher independente, forte. Mas se você quiser fazer tudo, você não deixa o espaço para ele se manifestar. Você não deixa o espaço para ele ser homem. Homens precisam se sentir necessários. Claro, você pode fazer as coisas por si, afinal, você já fez isso durante a sua vida adulta. Sim, só que esse não é o ponto. Ao permitir que o homem cuide de você de maneiras aparentemente pequenas, você satisfaz a maior necessidade dele para a qual ele está biologicamente programado, que é o quê? Que é cuidar da sua parceira, que é cuidar de você. Então todos saem ganhando, tá? Então o seu plano de ação é começar a pedir ajuda aos homens para algo pesado. Abrir uma garrafa, pegar a mala no Uber, pegar a anilha na academia. Então esse é o seu plano de ação, tá bom? Quarto passo. Cure a imagem negativa que você tem dos homens. Quando você inconscientemente desconfia do masculino, sua psique vai projetar essa desconfiança por meio da autoproteção e do medo da vulnerabilidade. Você vai querer se aproximar de um homem porque o desejo de amor e parceria está ligado à sua natureza. Mas assim que o homem se aproximar emocionalmente, você vai subconscientemente encontrar uma forma de se retirar, sabotar o amor que está surgindo ou se concentrar nas falhas dele para dar uma desculpa válida para deixar o relacionamento. Sim, existem homens sem caráter por aí. Sim, provavelmente, assim como todas as mulheres, você já se decepcionou e teve o coração partido por outros homens. Já se sentiu usada, ferida, diminuída. Eu sei. O que você precisa entender é que esses homens são vítimas de vítimas. Eles provavelmente cresceram sem uma referência masculina que os ensinou o que realmente é ser um homem. Assim como você talvez tenha se perdido na busca do que é ser mulher, muitos homens também se perderam nessa busca por sua masculinidade. Então, enxergar os homens como seus inimigos só vai fazer com que você continue atraindo esses homens de masculinidade ferida para a sua vida. É hora de você abrir seu coração, liberar esse rancor e agradecer por todos os homens que passaram por sua vida, por terem ajudado a você a amadurecer e por terem te permitido atrair aqueles homens que estejam prontos e que valham a pena de verdade. Eu posso garantir que esses homens estão por aí, mas os homens com uma masculinidade saudável só vão se sentir atraídos por mulheres com feminilidade saudável. Por isso, se trabalhar internamente vai te fazer atrair os homens certos e afastar aqueles que ainda estão no processo de aprendizado sobre o que é ser um homem de verdade, tá? Então, beleza. Então, tem que curar essa imagem negativa dos homens. Quinto passo e último, reconecte-se com o seu poder de escuta. Uma mulher com o feminino desenvolvido escuta profundamente com todo o corpo, mente e alma. Ela desenvolveu um relacionamento poderoso consigo e sempre sintoniza sua voz interna. Se ela não consegue se ouvir, ela sabe que precisa diminuir o volume do barulho externo. Ela sabe a diferença entre sua própria voz e esse barulho. Ela ouve os outros, a natureza, a sabedoria universal. Ela está ciente dos sinais e constantemente crescendo e em expansão. Ela escuta profundamente e não sente a necessidade de ser sempre a pessoa que fala, a líder, a controladora. Então você precisa começar a ouvir mais do que falar, tá? Essa mulher, ela não precisa estar certa o tempo todo. Ela procura ajuda e conselhos de quem respeita e confia, mas sempre toma suas próprias decisões. Ela sabe que é a sua melhor autoridade.
ela aprecia o silêncio que pode ouvir. Então, você precisa começar a ouvir mais do que falar, certo? Combinado? Então vamos lá, recapitulando os 5 passos. Se conecte com sua intuição, cure a sua relação com sua mãe, deixe o homem fazer o papel dele, cure a imagem negativa dos homens e se conecte com o seu poder de escuta. Combinado? Agora vai lá, coloque em prática e depois volta aqui para me dizer como é que foi. Combinado? Grande abraço e até o próximo episódio.